Bem, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, audição do público. Não há inscritos. Ponto 2, período de desordem do dia. Quem se quer inscrever? Faz favor. Portanto, partindo do princípio de que a conversa que eu tive há bocadinho, que eu não saco roto, que o Sr. Ministro tinha iniciado a reunião, eu reitero todas as palavras que disse há bocadinho. É lamentável que o Sr. Presidente da Câmara não interrompa a campanha para vir presidir à última reunião discutindo como é que existe este suplente. Portanto, isto é vergonhoso. As sessões São Pedro II, com o Sr. Vítor Figueiredo, é que acontece. Não perde um minuto para andar a fazer campanha. É uma falta de respeito pelo órgão, é uma falta de respeito por todos os munícipes. Muito bem. Então, eu proponho que seja contactado o Sr. Presidente da Câmara para vir presidir a reunião. Eu tenho o dia todo, a semana toda, para estar aqui à espera que seja o Sr. Presidente para começarmos a reunião de Câmara. Por uma questão de respeito pelo órgão e por uma questão de respeito por todos os são-pedrenses. Já terminou? Não, responda-me, se for favor. Vai contactar o Sr. Presidente ou não? O Sr. Presidente tirou os dias para a campanha, eu estou em substituição do Sr. Presidente, temos quórum e, portanto, a reunião vai prosseguir. O senhor, se quer continuar com a reunião, está presente e participa. Se não quer, não participa. Mais alguma coisa em relação ao período de desordem do dia? Sim. Faz favor. Eu, hoje eram 6 e pouco da manhã, estava com insónias, dei-me ao trabalho de contribuir para o número de visualizações do comício do PS de domingo. Liguei o meu tablet, ainda moderno, não é? Ainda meio sonolente, deixa-me lá contribuir aqui para o número de visualizações dos senhores do PS de São Pedro II. E quero-lhe, assim, fazer uma pergunta muito direta, olhos nos olhos, porque as minhas perguntas são olhos nos olhos, não é à frente e falar o que é que está fazendo. Quando o senhor falou que andava um vereador com lonas às costas, referia-se a quem? Assim. A mim? Muito bem, muito obrigado. É que eu pensei que estivesse a referir ao futuro vereador. Quando digo vereador, é o vereador do atual executivo. Não interrompi o senhor quando eu estava a falar. Ora, muito bem, então, digo-lhe sincero e honestamente, foi com muita honra que eu andei, para além de carregar as lonas às costas, a carregar as vigas para instalar aquele outdoor. E sabe porquê? Sim. Senhor, eu não interrompo, continua. É porque o PSD tem um orçamento para a campanha eleitoral rigoroso e curto. E todos nós temos que trabalhar para a grande vitória que se avizinha para domingo. Tem que nos sair do pelo, como diz o povo. Os senhores, é evidente, são ricos, têm um partido rico, esbanjam dinheiro visivelmente à luz de toda a gente, visivelmente, portanto está aí espalhado, está aí estourado dinheiro que é um disparado, mas enfim, o problema é que os são-pedrenses têm que ter consciência de que são eles que estão a pagar isto, somos todos nós. E se o senhor é da área da economia, faz contas com muito mais facilidade do que eu, e o senhor sabe perfeitamente quanto é que a campanha do PS é estourar dinheiro que é um disparate, quanto é que vai custar a cada São Pedrense, porque eu sei quanto é que vai custar no PSD. Agora, meu amigo, é com muita honra que eu contribuo com o meu caparro, que ainda é algum, a montar outdoors de noite, de manhã, de madrugada, domingo, sábado, porque eu tenho que trabalhar com transparência, com rigor, com clareza e com honestidade, e dou o corpo, é assim mesmo. Portanto, muito obrigado pelo reparo que fez, só foi infeliz fazê-lo naquele lugar, porque eu tenho pena, eu queria também ir ver o Canário, como muita gente foi ver o Canário, para ver se ainda lá dava uma gaitada. Ora, muito bem, não tive oportunidade porque tive que trabalhar, tive que andar a fazer campanha, e foi com pena minha, porque eu gostava de ir ver o Canário. Era uma oportunidade, foi uma grande oportunidade, sim senhor, como muita gente foi ver o Canário, como a loja. Mas não pude, porque tive que trabalhar, tive que andar a fazer campanha para vos derrotar comigo. Portanto, muito obrigado por me considerar um homem de trabalho, um homem que andou a carregar lonas às costas. Agora, não lhe ficou bem. Eu tive aqui uma pequena chega com o senhor no início do mandato, em que
tinha alguma consideração por si e considerava uma pessoa de bem, uma pessoa educada. E o senhor, no domingo, contrariou isso. Eu fiquei triste. Agora estamos na última hora, fiquei triste. O senhor podia ter mantido, é evidente que a imagem que eu tenho sua, para si não conta nada, mas eu tenho. Agora fiquei um bocadinho, digamos, triste, porque o senhor não foi aquela pessoa que eu tinha. A imagem que eu tinha, o senhor foi um bocadinho, desculpe lá que lhe diga, excedeu-se um bocadinho e até, se calhar, deselegante e não quero dizer o resto, já passou aquilo que eu queria dizer, porque a minha educação não me permite dizer isso. O senhor foi infeliz nas suas intervenções. E já agora, também relativamente a esse assunto, lamento que um senhor que fez uma intervenção e que disse que o anterior executivo não fez um palmo de saneamento, pelo amor de Deus, isto revela um desconhecimento total da realidade do Conselho. Estas afirmações à frente de multidões, isso nunca é. Devia haver algum cuidado com as afirmações que se fazem. Mas pronto, mas eu já estou a entrar em contradição, porque eu devia estar a falar isso ao senhor, mas eu oportunamente irei fazê-lo. Muito bem, era este reparo que eu tinha a fazer e ainda tenho aqui um outro assunto, agora aqui para o meu companheiro de mesa. Os outros não estão de mesa? Não, aqui do lado esquerdo, o meu companheiro aqui do lado esquerdo. Ora, então, vamos lá, nestas coisas da campanha, a gente vai conversando com muita gente, depois uns estão contentes, os outros dizem mal de todos, os outros dizem bem, é uma festa, a gente sabe. Mas, entretanto, vão surgindo situações que nós temos que, efetivamente, ter alguma atenção. E eu pedi o documento ao senhor e fotografei-o. E diz aqui assim, este documento foi enviado para Transporte de Estravanca Limitada, Rua do Povo, 77, São Félix. E diz aqui assim, portanto, o assunto, a participação da obra de escassa relevância urbanística, substituição da cobertura de armazém por chapa tipo sanduíche, local, entroncamento, São Félix. Ora, a comunicação emanada daqui do Sr. Vereador, com o contexto do lugar, diz assim: cumpre-me informar Vossa Excelência de que, conforme parecer técnico, com o qual concordei pelo meu despacho de 1 de 9 de 2016, o pedido foi deferido na condição de que a cobertura imite a telha na forma e na cor. Muito bem, até aqui está correto. Agora, o que não está correto é porque é que se faz este tipo de exigências para o meio rural, para a cobertura de um armazém, tanto quanto o senhor me disse, é um alambique, o que funcionou, teve essas funções de alambique, e no centro da cidade, e que fique já claro, que eu não tenho nada contra o facto de, no centro da cidade, haver coberturas em painéis de sanduíche com 3 ondas. Há 3, 5 e depois a imitar a telha. Não tenho nada contra isso e que fique claro. Agora, o que eu tenho contra é a desigualdade que existe de critérios. O critério tem que ser o mesmo. Ora, vamos lá ver. Isto incomoda, choca, em termos arquitetónicos, no meio rural e no centro da cidade não choca? Porquê é que há esta dualidade de critérios, Sr. Vereador? Aquilo que eu proponho é que o senhor chame a si esta informação o mais rapidamente possível e permita ao munícipe que instale o painel de sanduíche que ele vem a entender. Portanto, nós não podemos ter critérios para o A e critérios para o B. Portanto, tem que haver aqui uniformização de critérios. Portanto, isto tem a ver com a arquitetura e onde choca aqui e choca ali. Estamos a falar de edifícios recentemente, digamos, onde foi colocado este tipo de material e que está no centro da cidade. Portanto, eu acho que isto é uma injustiça. Portanto, o município não pode ser subculpado. Porquê? Porque a razão é simples. É que este material
custa mais do triplo ou do quádruplo do que custa o outro. E eu acho que nós temos que facilitar dentro de serem dos nossos municípios. Foi aquilo que o senhor me disse, que eu nem tenho nenhum comércio no Painel São Luís, nem materiais de construção. Portanto, o senhor está indignado e com toda a razão. Porquê que na cidade se pode fazer assim e aqui em São Félix não se pode fazer? Gostava que desse essa explicação, senhor vereador. Ora, então bom dia também a todos. Hoje é efetivamente a última reunião deste mandato autárquico e eu, em nome dos vereadores do PSD eleitos nas últimas eleições, não queria deixar passar esta oportunidade por, enfim, me referir ao mandato em termos muito sintéticos. Todos sabemos que, quando há umas eleições, sejam elas de natureza for, há quem assume o poder e há quem assume a oposição. Nós, como não ganhamos as eleições há 4 anos, assumimos, obviamente, a oposição a tempo inteiro e cumprimos relativamente àquilo que foi a nossa obrigação perante todos aqueles que nos elegeram há 4 anos. Foi um mandato com alguns momentos bastante quentes, com algumas intervenções mais calorosas, porque efetivamente eu penso que a prática política da oposição deve ser essa mesma, deve ser de fiscalização exigente perante o Executivo e nós tentámos fazê-lo e perante também todas as outras entidades associadas ao mesmo. Devemos fazer o acompanhamento regular da atividade da Câmara e devemos apresentar propostas sempre que seja necessário, importante e que haja oportunidade para isso. Eu penso que durante os 4 anos tentámos fazer isto da melhor maneira possível. Sei que podíamos ter ido mais longe em algumas matérias, mas por razões circunstanciais não foi possível. Há situações, muitas delas, que poderiam ser muito benéficas para o município e para o Santorense, se efetivamente o Poder Executivo tivesse acedido às nossas propostas e às nossas ideias. Infelizmente, muitas das vezes nem houve oportunidade para discutir de uma forma mais alargada e mais profícua para esses mesmos proveitos serem óbvios para a população e para o Conselho. No entanto, foi o que foi. Eu penso que cumprimos aquilo que era a nossa obrigação enquanto vereadores da oposição, responsáveis com elevação, tanto quanto possível, nos debates que foram feitos, quer aqui, quer na Assembleia Municipal, quer em outros fóruns de discussão política autárquica. E por isso mesmo eu quero, para já, dar aqui, de alguma forma, e congratular-me com todos os santorenses por a intervenção que tivemos e que nos foi permitida por eles através do voto nesses 4 anos. Dizer que o novo mandato que se avizinha, julgo que tem que pautar a sua conduta por um clima institucional também mais positivo, de maior exigência relativamente à transparência, que nem sempre aconteceu durante este mandato. E julgo que os santorenses carecem efetivamente de debater e de participar mais ativamente nas questões municipais. Da minha parte, eu falo-ei, uma vez que não sou candidato, noutros fóruns de análise política e de análise mais de cidadania que irão acontecer, e quero, de alguma forma também, neste momento, agradecer aos meus colegas todos, quer do Executivo, quer aos meus colegas que estiveram comigo na oposição, a forma mais ou menos sã e cordata conforme decorreu este mandato. Eu penso que, apesar de tudo, nós não confundimos a parte política com a parte pessoal. Julgo que há situações que obrigam, enfim, a que determinadas posições sejam, enfim, encaradas de frente. Eu sempre tentei fazê-lo dessa forma, olhos nos olhos, sem nunca ter qualquer arrependimento relativamente ao assunto em causa, porque sei distinguir exatamente aquilo que é o interesse do Conselho e as questões políticas das outras questões de convivência saudável. E por isso mesmo agradeço mais uma vez toda a forma cordial, salvo raras exceções em que a situação decorreu nas reuniões de Câmara, sejam elas públicas, sejam elas privadas, e por isso mesmo um último agradecimento a todos os atores por terem permitido esta oportunidade de participar ativamente nos desígnios aqui de gestão do Conselho de São Pedro Sul. Posto isto, gostava de dizer outra coisa.
Agora, em termos ainda da atividade atual, está aqui a Teresa Sobrinho, não vai levar a mal de eu focar esta questão, porque é uma questão que me toca a mim, quer em termos pessoais, quer às escolas, enquanto tal. A Teresa sabe perfeitamente que foi uma promessa que foi feita a instalação dos quadros interativos nas escolas do primeiro ciclo até à Páscoa deste ano, até à Páscoa de 2017. Foi essa promessa que foi feita aos pais, aos alunos, aos professores, a toda a gente. E eu, na altura, como todos os professores, acreditámos que, efetivamente, na Páscoa passada iríamos ter os quadros interativos, porque é uma questão de igualdade de oportunidade perante os outros alunos, perante os outros professores, e porque são instrumentos interessantes e ferramentas interessantes relativamente àquilo que é hoje a pedagogia moderna, usando, obviamente, as novas tecnologias. Isso não aconteceu e na altura a explicação foi, enfim, que havia algum atraso relativamente à empresa. Encantado da vida, nunca coloquei a questão em nível de Câmara, apenas a coloquei pessoalmente. Antes do início deste ano letivo, eu tive o cuidado de telefonar à Teresa, a doutora Teresa, qual era a situação dos quadros interativos. Aquilo que me foi dito foi que havia novamente um atraso na empresa, mas que até dia 22, que foi na sexta-feira, os quadros interativos eram colocados nas escolas. Eu informei toda a comunidade escolar desta informação. E chegámos a dia 22, hoje é 26, e os quadros interativos continuam por ser instalados nas escolas do primeiro ciclo de Sul, de Figueira de Alva, de Vila Maior, de Pinho, de Pindeu, etc. Eu quero dizer que isto não é correto, porque nós criámos expectativas junto dos alunos e dos pais e avisámos mesmo que eles iam ter aquele instrumento, esta ferramenta indispensável. E o que acontece é que não tem ainda. Não é de bom tom, porque nem sequer estávamos em campanha eleitoral, estávamos a dizer uma coisa e depois não a cumprir, não é por uma questão de uma semana ou de um mês, é que já lá vai, no mínimo 6 meses. Eu quero aqui colocar a questão diretamente e publicamente outra vez à vereadora do Pelouro, se vão ou não vão instalar os quadros interativos, porque são indispensáveis nestas escolas. E queria saber exatamente quando, porque efetivamente não é, acho, digno de um conselho que se quer, enfim, moderno e com igualdade de oportunidades para todos, haver esta diferenciação relativamente aos recursos que são recursos indispensáveis hoje no exercício de qualquer atividade leitura. E fico desgostoso por não ter sido cumprida efetivamente a palavra que me foi dada. Pode haver razões, enfim, que eu desconheço e que de alguma forma possam não me dar a razão toda. Agora, é óbvio que isto foi muito recente e como tal eu fiquei um bocado perplexo, porque eu comprometi também a minha palavra. Eu disse aos meus colegas e aos alunos e aos pais que estivessem descansados. E efetivamente isso não aconteceu. Portanto, a questão direta é esta. Eu, já agora, se pudesse ser, posso? Sim. Eu, se bem se lembram, numa reunião de Câmara privada, utilizei esta expressão. Eu não quero utilizar a minha profissão para fazer política. E apresentei uma situação que achava lamentável e não dava uma boa imagem para o executivo camarário o facto das cadeiras do auditório do centro escolar estarem no estado de questão. Toda a gente concordou, lembro-me, tem razão, toda a gente dizia razão. Na semana seguinte, porque eu sou professor ali também no centro escolar, cheguei e olha, ótimo, estão reparadas as cadeiras. Por ironia do destino, há uma criança que por acaso é filha de uma senhora que está neste momento em função aqui na Câmara Municipal e a miúda caiu. Eu não sei depois de quem era a responsabilidade, minha não era, foi, sentou-se imediatamente ao chão. Hoje as cadeiras estão mais partidas ainda. Eu já estou a dar aulas, portanto, perdi desde que o centro escolar abriu, desde 2013, 2014, 2015, 2016, portanto já lá vão 4 anos letivos, já vou entrar no 5º ano. Tanto quanto sei, a garantia destes materiais é de 5 anos. Eu espero bem que não passe o período de garantia deste equipamento e que depois o erário público vai ser gasto, vai ser mal gasto a resolver aquela situação das cadeiras. Para além do perigo iminente que aquilo oferece às
crianças que utilizam diariamente aquele espaço, para além da vergonha, da má imagem que o executivo dá quando há lá reuniões de pais, reuniões disso, reuniões daquilo, e há ali cadeiras no lugar dos estofos. Quer dizer, vamos zelar um bocadinho por aquilo que é de todos, aquilo é de nós todos, aquilo essencialmente é das crianças. As crianças merecem toda a atenção. E depois ainda há um outro equipamento que já está, no mínimo, neste último ano letivo todo, com uma tábua de contra-placado marítimo, coisa que o valha, a evitar que as crianças desçam por um escorrega. Estou sempre a olhar para aquilo, mas ainda não houve tempo para exigir à empresa que forneceu o equipamento para reparar o equipamento. Para além de ser perigoso para as crianças não estão a desfrutar daquilo que todos nós pagamos para lá estar. Então eu acho que isto que é lamentável, é que se fosse uma situação pontual, não, isto é recorrente, isto já lá vão anos. Portanto, eu na altura até tive cuidado de falar com o Sr. Vereador, uma vez que a Sra. Vereadora, o senhor, faça o favor, vá lá e veja. O Sr. Vereador Pedro Moura está a presidir agora a reunião do tema. Por favor, por respeito às crianças, por respeito àquilo que é de todos nós, exijam à empresa que forneceu aqueles equipamentos, que até e também é bom que se saiba que vocês perderam, a Câmara Municipal teve que pagar uma coima de 15, uma indemnização de 15 mil euros à empresa de regadas de terem anulado o concurso, ainda com essa agravante, que eles ainda foram gastar mais de 15 mil euros e o material não tem qualidade. Está lá à vista de toda a gente. E o que é vergonhoso para a imagem do município, é vergonhoso para quem trabalha lá e é de todos nós. Portanto, por favor, resolvam aquela situação rapidamente, porque eu não vou estar calado, não posso, porque seria uma atitude covarde da minha parte, conhecer uma situação em concreto e não contribuir para resolver. Portanto, façam o favor de reparar aqui o mais rapidamente possível. Posso? Então, muito bom dia a todos. Eu vou começar ali pelo que foi solicitado do Sr. Vereador Adriano. Realmente é verdade, o Sr. Vereador telefonou-me a saber quando é que os quadros interativos estariam nas escolas e eu telefonei ao responsável da empresa a perguntar-lhe precisamente isso, ou seja, que estávamos com alguma pressa porque ia iniciar o ano letivo e gostaríamos muito de ter os quadros interativos nas escolas do Nordeste. E o que me foi garantido pelo responsável da empresa foi que até o dia 22 que eles estariam colocados. Ou seja, foi essa a informação que eu transmiti ao Sr. Vereador, como bem sabe, através de uma conversa telefónica. Entretanto, eles estavam à espera de umas peças que faltavam para ultimar os quadros interativos. E essas peças, que vinham de um país europeu, não chegaram ainda. E é isto que está a atrasar a colocação dos quadros interativos. Isto, como deve compreender, foge à nossa esfera de ação. Nós aqui não conseguimos tomar a nós acelerar o processo e estamos dependentes realmente de uma peça que vai vir de outro país. É óbvio que nós gostaríamos muito de ter arrancado o ano letivo com os quadros interativos, até porque a empresa já lá tem as requisições desde agosto. Só que em agosto não funcionaram, a empresa esteve fechada e agora no início de setembro essa peça está a atrasar o procedimento. Eu já telefonei outra vez, que ele entretanto não me atendeu na semana passada, e estamos a aguardar que a qualquer momento eles venham instalar os quadros interativos. Esta é a verdade, eu não estou aqui para mentir, tomara eu que eles já lá estivessem. E temos que aguardar pela peça, porque não vamos pôr os quadros interativos sem estarem a funcionar, só para fazer figura, não é? Pronto, esta é a verdade. Relativamente ao centro escolar, as cadeiras do auditório já foram arranjadas 2 vezes. Ou seja, o próprio material tem muito uso, como sabe o Sr. Vereador Rogério, e é normal porque as crianças são crianças e não estão quietas e abrem, fecham e sentam-se, ou seja, é um material de desgaste. Nós já solicitámos novamente à empresa para vir novamente arranjar as cadeiras. Passou-se o verão e, como sabe, as empresas durante o verão têm aquele período em que encerram, nomeadamente em agosto, as férias do seu pessoal. E o engenheiro Rogério já mandou outro mail no início de setembro para virem arranjar as cadeiras e estamos também a aguardar que a empresa venha fazê-lo. Relativamente ao escorrega,
O escorrega também está solicitado à empresa o seu arranjo. A engenheira Luísa está a tratar desse assunto, mas eu só queria fazer aqui uma ressalva, é que aqueles 15 mil euros que falou que nós pagamos não foi relativo a nenhum deste equipamento que estamos a falar. Ou seja, esses 15 mil euros do concurso de equipamento escolar foi relativo a mesas e cadeiras e armários. Nem foi relativamente a escorregas, nem foi relativo a cadeiras do auditório. Ou seja, não pode estar a comparar e a dizer que nós gastamos mais 15 mil euros e que o equipamento não é de qualidade, porque não é o mesmo equipamento que estamos a falar. Posso responder à Sra. Vereadora? Sra. Vereadora, explique ao São Pedrense, por favor, que aquilo já está assim há 3 anos. Portanto, a desculpa que a senhora deu, permita-me, é uma desculpa, usando aqui uma expressão bem portuguesa, bem popular, mas desculpa esfarrapada. Porque se este ano a empresa estava de férias, já teve o ano todo, teve os 9 meses ou os 11 meses a laborar. Portanto, e no ano anterior também. Temos que tomar decisões e no momento certo. Portanto, já eu alertei, portanto, a senhora só tem que fazer uma coisa, é acionar a caução. Se eles não vierem dar um prazo, é acionar a caução. Portanto, agora dizendo de material de desgaste que tem muito uso, pelo amor de Deus, então quer dizer, os cinemas, os teatros, já com centenários, ainda lá têm as cadeiras. E agora não, porque infelizmente já são pouco procurados, mas na década de 50, na década de 60, na década de 70 e na década de 40, o teatro era utilizado todos os dias, as cadeiras estão lá. Tem que reconhecer que fizeram uma má escolha. E a empresa, se não tem material homologado para o efeito, tem que assumir, tem que chegar lá, remover aquilo tudo e, porque eles não foram fazer um auditório, eles não venderam um equipamento, eles venderam um equipamento que tem que ser devidamente homologado para o uso de crianças. Portanto, isso é uma desculpa que não pega. Portanto, a empresa tem que ser chamada a atenção. E são os senhores que têm essa obrigação. E ainda bem que falou nos tais 15 mil euros, assumiram isso, como é evidente. Por acaso, dessas cadeiras, eu uma vez contei lá 74, que estavam todas partidas. Portanto, já foram repostas, não é? Com certeza, muito bem. Quer dizer, vocês anularam concursos, tiveram que pagar os 15 mil euros a mais, tivemos que pagar, porque eu também paguei a minha parte, se dividido pelo seu plano, também lá tenho, nem que sejam 3 ou 4 cêntimos, mas é dinheiro dos meus impostos. E as cadeiras estavam efetivamente partidas, resolveram a situação, ótimo, nunca mais resolvi partidas, a verdade é uma só. Agora não podemos estar a misturar alhos com bugalhos e tentar passar aqui e tapar o sol com a peneira. Os senhores têm a obrigação, os senhores foram eleitos para isso, foi para tratar dos assuntos convenientemente. O assunto não está convenientemente tratado, trate-se. Portanto, exijam, por isso é que existem cauções. O dinheiro, a Câmara tem lá, e aquilo tem um período. Os senhores mandam uma cartinha, se meus amigos, chega, tem prazo até o dia X, ou vêm, ou até a gente aciona a caução, e vocês trocam o material por um material adequado às funções que vai desempenhar, que é para ser utilizado por crianças. Ponto final. Portanto, aqui não há desculpas. Aquilo que há, o que tem havido é passividade do Executivo Camarário. Tem que se assumir. Nós não somos perfeitos. Quando falhamos, temos que assumir a falha, assumir os nossos erros. E era aquilo que a senhora me falou. Tenho descurado, tenho andado preocupado com outras coisas e tenho descurado. Assumia. Pronto, agora não há justificação e a senhora não consegue arranjar justificação, porque isto é recorrente e se me diz que já foi 2 vezes, pelo amor de Deus, às 3 tem que ser 2. Portanto, agora está na altura exata da senhora pôr um ponto final naquela situação. Tomás. Bom dia. Para responder aqui ao professor Rogério, direi somente que há vários critérios para a utilização de um tipo ou do outro dos painéis de sanduíche. É um facto que na cidade existe painéis de sanduíche, mas também é um facto que já existia quando foi feita a cobertura total do edifício a que se refere. Já existia uma parte coberta com painel de sanduíche, normal, e como tal o resto tinha que dar continuidade àquilo que estava iniciado. Um dos critérios que se utiliza bem ou mal para
a utilização de painéis de sanduíche com um perfil semelhante à telha é a proximidade de grandes vias de comunicação, portanto uma visualização maior, e a proximidade de edificações que têm telha normal. De qualquer modo, isto é uma câmara aberta e o senhor que referiu podia ter feito o seu reparo junto da repartição ou junto dos técnicos que emitiram o parecer e tentar fazer ver que existia alguma razão do lado dele. Portanto, nós estamos abertos, nunca estivemos fechados. Qualquer mudança, não somos os donos da verdade, nem os donos da estética, até porque a estética sabe que não funciona com a razão, funciona com a sensibilidade. E, portanto, a sensibilidade não é uma questão. Muito bem. Só para responder aqui ao Sr. Vereador, eu não me referi a edifício nenhum em concreto, até porque há várias situações, e o senhor bem sabe disso, porque o senhor presenciou aqui no centro da cidade. Eu não me estou a referir ao edifício A, ou edifício B, ou edifício C. Eu agora, neste momento, estou a ver aqui no mínimo 2. E não vou estar a falar, quer dizer, e aliás eu acho que fui muito claro, eu não tenho nada contra isso, rigorosamente nada contra, eu só quero aqui, haja aqui alguma sensibilidade, muito bem, e sei que o Sr. Vereador é sensível a estas situações, e não vamos criar aqui nenhum digamos, atentado, entre aspas, ao impacto ambiental e ao impacto visual. Portanto, é só uma questão de também, às vezes, dentro das regras, haver alguma flexibilidade, e o senhor também já assumiu, que, pronto, estou convencido que se o município se deslocar e tiver uma conversa com o senhor, que vai conseguir concretizar a obra e sem ferir a estética de quem por ali passar perto. Até porque, infelizmente, nós andamos por aí pelo Conselho todo e temos aí situações que são autênticas aberrações em termos estéticos, não é? Mas enfim, já estão e temos que corrigir. Eu sou um acérrimo defensor da correção. Aquilo que está mal, nós não devemos continuar a alimentar mal, devemos tentar corrigir. Pronto, é evidente dentro de certos determinados padrões. Pronto, mas de qualquer das maneiras fico grato ao Sr. Vereador por essa abertura, que não é nova para mim, sei perfeitamente que é uma pessoa sensível aos problemas dos municípios e com certeza que o senhor irá beneficiar dessa sua disponibilidade. Obrigado. Bom, só para responder, a questão dos quadros interativos, o que eu posso dizer é que, e se quiserem comprovo já de seguida, as requisições foram efetivamente emitidas atempadamente ao fornecedor. Obviamente ele está a atrasar-se. O que nós até pensamos fazer foi anular as requisições e emitir a outro, mas aí corremos o risco de voltar a iniciar o processo e ainda ser pior, porque estas empresas hoje em dia estão cheias de trabalho e as solicitações nestas alturas devem ser muitas e, portanto, mas vamos forçar, e estou certo que os quadros interativos para estas escolas chegarão muito em breve, mas também tenho que dizer que estes quadros interativos são suportados 100% pelo orçamento da Câmara Municipal, ao contrário do passado, em que tiveram financiamento para alguns quadros comunitários e deixaram estas escolas de fora. Nessa altura, o Conselho estava a trabalhar a duas velocidades em termos de escolas e, portanto, nós agora vamos combater, como o professor Adriano disse bem, essa lacuna para colocar, em termos de quadros interativos, as escolas no mesmo patamar. Relativamente à questão do centro escolar, a questão das cadeiras, é verdade que foi falada na reunião privada, é verdade que já foram arranjadas 2 vezes, é verdade que temos que ser mais duros neste momento com o fornecedor. A questão aqui que se passa e que tem acontecido e que o nosso engenheiro responsável tem sentido dificuldades, aliás, o professor Rogério levantou aqui o problema das cadeiras e do parque infantil, mas têm surgido muitos mais problemas com equipamentos, com situações relativas ao centro escolar, mas têm sido resolvidas. Só levantou aqui 2, a sinal que as outras têm estado a ser resolvidas. Tivemos problemas com a situação do gás, com comunicações, com fechos de portas, com uma série de situações. Têm sido resolvidas, estas 2 não estão. O que é que acontece? Ao contrário do que disse, quer um caso, quer outro, não teve nada a ver com aquele concurso do fornecimento imobiliário e devia ter pedido desculpas porque tentou colar uma situação à outra. Mas o que acontece aqui muitas vezes, e como sabe, isso até vem do vosso tempo, foi feita uma empreitada
única, na altura, para uma empresa, penso que era da Albergaria Abelha, se não me engano, e muitas vezes o que acontece é que depois eles vão contratando subempreiteiros ou fornecedores e muitas vezes aqui a comunicação e a questão de acionar as garantias não é fácil nestas situações, porque o que acontece aqui é que foi uma empreitada de elevado valor e esse empreiteiro depois subcontratou outros fornecedores para determinados equipamentos e aqui a comunicação não tem sido fácil neste aspecto. E muitas vezes os nossos técnicos, o engenheiro Rogério da Câmara Municipal tem estado empenhado nesta situação, mas nós vamos processar, mas o problema muitas vezes é aqui de comunicação entre os vários fornecedores, porque foi uma obra de grande envergadura e, portanto, muitas das vezes o que tem acontecido é isso. Dá-me licença, Sr. Sim. Ora, o senhor tocou aí num assunto, por acaso até me avivou aqui a memória. Acusou-nos de que não pensámos naquelas escolas e não candidatámos os quadros interativos quando fizemos a candidatura para o centro escolar e para Carvalhais e para os jardins e por aí além. Sabe que nunca foi apanagem do executivo anterior estragar dinheiro. E aquilo que nós tínhamos pensado era, efetivamente, quando se fizesse a requalificação, a verdadeira requalificação das escolas que iriam continuar a funcionar, ou eventualmente transformá-las num polo pedagógico, como se fez em Carvalhais, que é da minha responsabilidade. Já tentaram colar isso ao professor Adriano, mas já é a terceira ou quarta vez que eu falo isso. O polo pedagógico de Carvalhais é da minha inteira responsabilidade, não é do professor Adriano. É do executivo, mas fui eu que fiz a proposta. Era tudo para Carvalhais, agora já não é tudo para Carvalhais. Pronto, tudo bem. E entretanto, o que os senhores fizeram, acho que não é muito claro. Porquê? Porque, já falei disso, os senhores andaram a meter caixilharias de alumínio nas escolas, na escola de Pinda dos Milagres, na escola de Figueiredo de Alva, na escola de Soupinho, não sei se fizeram, se não fizeram, que não passei lá, sinceramente, mas nestas caixilharia, tudo bem, e substituíram o mobiliário. Foram comprar para Pindel dos Milagres, que no ano passado também tinha lá uma aula, fiquei surpreso quando vi lá umas mesas rigorosamente iguais às do centro escolar. Então, quer dizer, substituíram aquele mobiliário por um que tinham acabado de adquirir para o centro escolar. Para quê? Para enganarem as pessoas de Pindel dos Milagres. Para enganarem as pessoas de Pinho, para enganarem as pessoas de Sul. Porquê? Porque em lugar de pensarem numa estratégia e não levarem para Vila Maior, que era a escola que tinha um número de alunos inferior, por exemplo, a Pindel dos Milagres, atiraram, vamos fazer aqui umas obrinhas e tal, quando não tocaram na parte essencial. E, por exemplo, mantém-se a mesma climatização, o mesmo sistema de aquecimento nas escolas, quando nós sabemos que as salamandras queimam o ar, queimam o oxigênio, e quem trabalha ali, as crianças, os professores e os funcionários, têm que respirar aquele ar que está queimado. Mas, enfim, isso foi assim. Quando nós requalificámos a escola de Manhãos, porque estava pensado desde o início, fizeram-se obras a sério. Meteram-se as caixilharias em alumínio, instalou-se lá um parque infantil e meteu-se aquecimento com piso radiante. Sim senhor, as crianças merecem tudo. E metemos lá quadros interativos. Agora, o que é que se fez no outro? Para levarem a requalificação da escola para Vila Maior, os senhores presidentes de junta, o de Pinho e o de Pindelo, e se calhar o de Sul também, distraídos, não deram conta daquilo que vocês pretendiam, que era precisamente criar desenvolver mais Vila Maior. Como é que cabe na cabeça
cabeça das pessoas. Eu não tenho nada contra a requalificação da escola de Vila Maior, que fique claro. Agora, requalificavam a escola de Vila Maior, requalificavam a escola de Pindelo dos Milagres, porque os senhores, eu não sei para propagandear, o bendito Parque Industrial de Pindelo dos Milagres. Ora, o Parque Industrial parte-se do princípio que a filosofia que preside à instalação ou à criação de um parque industrial, o que é? A criação de postos de trabalho e fixação de população. Como é que se dá um tiro no pé deste tamanho? Isto é um tiro de canhão no pé. O pé ficou completamente desfeito. Então, quer dizer, está-se a pensar em desenvolver, a nível da indústria, a nível de serviços, se calhar, uma zona e não se pensa em fazer uma requalificação. Não. Estoura-se dinheiro, rebenta-se com o dinheiro que é de todos, a tentar enganar as pessoas. Estamos a requalificar. Não, aquilo que os senhores deviam pensar era um projeto integrado, associar ao parque industrial, ao futuro parque industrial, que ainda não vi nada. Quando vir, cá estarei. Também para assumir, e se calhar vou ter a oportunidade de depois de fazer isso publicamente. Agora, isto vai enganar as pessoas. Eu não estou contra a compra do material. Agora, isto é, começaram a casa pelo telhado, foi para encher o olho. É para encher o olho, porque a escola devia ter sido requalificada. Vocês vão fazer aquilo com o orçamento da Câmara Municipal. Não é? Tentem arranjar formas de financiamento. O senhor, eu fiz aquilo que podia fazer e não fiz mais porque não havia fundos comunitários, porque nós fomos aqueles malfeitores que passámos pela Câmara e não aproveitámos, nós não fizemos obra nenhuma. Porque quem é que fez a obra da ponte? Foi o Vítor Figueiredo. E eu pus lá uma placa na altura, continuar a obra. Dos outros que é a especialidade dele. Tenho pena que ele não tenha fugido à reunião de hoje. Ele devia ter cá estado. Quem é que fez as infraestruturas para o centro de saúde? Foi o Vítor Figueiredo. Quem é que fez o estádio da Pareira? Foi o Vítor Figueiredo. Quem é que fez esta variante que vem daqui do Lidl ali à Janeiro? Foi o Vítor Figueiredo. Quem é que requalificou o balneário Dom Afonso Henriques? Foi o Vítor Figueiredo. Quem é que fez a requalificação urbana? Foi o Vítor Figueiredo. Quem é que fez o estudante escolar? Foi o Vítor Figueiredo. Ora, muito bem, eu podia enumerar aqui uma coisa. Quem é que fez o Mireia? Foi o Vítor Figueiredo. O Vítor Figueiredo fez tudo, meus amigos. Já esteve 16 anos na Junta da Freguesia, fez estas obras todas como Presidente da Junta. Como é que há o desplante de serem tão politiqueiros ao ponto de publicamente dizerem que o Executivo entrou que não aproveitou o quadro comunitário? Isto cabe na cabeça de alguém. Isto é enganar as pessoas, é chamar-nos um pedaço de burros. Até as obras, as pessoas passam, pisam as obras, passam por elas. Isto cabe na cabeça de alguém. Isto não é uma falta de respeito, uma falta de princípio, uma falta de ética. Na política não vale tudo, senhora. A política também tem que ter ética. E nós, que passamos por aqui pela política, devemos dignificar, que é para não andarmos aí na rua e dizer, ui, a conversa é sempre a mesma. A conversa é sempre a mesma. Os políticos estão desacreditados porque dão oportunidade às pessoas, dão essas oportunidades às pessoas de não fazerem nada, que é o vosso caso, foram 4 anos perdidos, fizeram apenas obras de soleira, e eu tinha prometido que um dia também ia exibir aqui as obras de soleira. Nós também fizemos obras de soleira. Então vamos começar por aqui. Tem que sacar aqui só obras de soleira. Obras de soleira. Agora vamos lá. Para onde é que isto está? Vamos começar por aqui. Parque de Merandas Bordonhos. Conclusão da estrada do Cimo do Povo, Covas do Monte. Construção da secção dos bombeiros de Pindelo dos Milagres. Estou a considerar isto uma obra de soleira, veja lá. Calçamento da rua da Seixeira e Figueiredo de Alva. Alcatroamento da Rua do Campo no Sobral do Pinho. Arranjos exteriores da Igreja de Santa Cruz da Trapa. Parque Infantil de Freios Serrais. Pavimento das ruas e de Pisco Sul. Construção de muros em Germinado, Carvalhais. Abertura do caminho de construção de muros da Granja, Valadares. Alargamento do cemitério em Vila Maior. Vedação e obras de manutenção do Polo Desportivo de Freios. Obras de soleira. Atenção que são obras de soleira. É sumido. Vamos para aqui. Vou para aqui, vamos lá. Mas já lá o seu tempo, eu vou o tempo que precisar. O tempo é, os São Pedreiros têm que ser esclarecidos.
Pavimentação da estrada de Figueirosa, Bordones. Calçamento da estrada de Fundo da Aldeia, Carvalhais. Arranjo do Largo da Ladeira, Figueiredo de Alva. Ratificação de acesso ao Vilarinho. Alcatramento das ruas e passeios de Santa Cruz da Trapa. Alargamento e construção de muros da estrada do Soral do Pinho. Alargamento de ruas em Pindel dos Milagres. Alargamento do Largo dos Chafariz e São Félix. Vou parar por aqui. Pronto. Estaria aqui amanhã inteira, vocês têm mais que fazer. Agora uma coisa certa. Como é que é possível o senhor, o atual Presidente da Câmara, o senhor Vítor Figueiredo, dizer: nós fazemos obras em todo o Conselho, não são como os outros. Nós fizemos tudo o que está ali, foi tudo feito em Carvalhais. É verdade ou mentira? Eu li aqui tudo feito em Carvalhais. Isto é enganar as pessoas. E eu prometi e fiz, porque sou eu que sou um homem de palavra. Quando digo uma coisa, faço. Eu prometi, eu vou-lhe trazer aqui um rol de obras de soleira. Estas obras, se quiser, eu continuo a ler. Não enganei as pessoas. Os senhores não fizeram rigorosamente nada. Fizeram ali estacionamento. Não, os senhores anularam 30 e tal ou 40 e tal estacionamentos que havia ali e depois fizeram os outros. Fizeram, sim senhor. Agora não vai dizer que não. Só tiram uns para pôr outros. Portanto, andou a substituir. E aquele parque infantil, isso é que é uma maravilha. Eu digo sinceramente, alguém devia estar preso. Alguém devia estar preso, porque aquilo é um risco para as crianças, por cá não vai lá ninguém, porque aquilo está tão mal feito, está tão desintegrado, está tão inadequado que nunca lá vi criança nenhuma, nem posso ver. Pode contribuir para que as crianças venham a ter problemas de pele. Então, um parque infantil vai ser pela torreira, à beira de uma estrada para as crianças virem a correr sem atropeladas. Isto cabe na cabeça de alguém. Isto existe. Isto só existe neste executivo camarário. Onde é que eles vão fazer um parque infantil? Que nunca nenhuma criança lá pode... Ou então, daqui a 20 anos ou 30 anos, quando aquelas árvores crescerem, se elas crescerem. Isto é inadmissível. Isto não pode, isto é estragar dinheiro, isto é aproveitar, vamos fazer aqui, vamos fazer aquilo, tal. Encher o olho. Obras de soleiro, obras de dinheiro mal gasto. Isto é ridículo. Eu tenho pena que, efetivamente, nós tenhamos chegado a este ponto. É enganar as pessoas. Continuamos com a história, tudo muito bem. Agora vim dizer que a oposição que andava agora a dizer que concordava com os passeios, eu algum dia disse que concordava ou discordava. Não, calma lá. Eu discordo do formato que tem os passeios. É vergonhoso uma pessoa que recebe 2 ou 3 mil euros de reforma viajar nas mesmas condições que que ganha 200 ou 300 euros de viagem. Isso não é justiça, isso é caça ao voto, isso é aproveitar a faixa etária mais vulnerável para comprar o voto. As pessoas têm que ser respeitadas. Nós temos que fazer justiça social e a justiça social tem que ser feita com critério. Ajudar, sim, aqueles que precisam. Não é engordar aqueles que já são gordos, naturalmente. Portanto, façam-se os passeios, mas faça-se justiça. Faça-se justiça social. Não pode ser desta forma desgarrada. É evidente, isto é pastoirar o dinheiro. Festas, festarolas, passeios, menos passeios, tal. Eu faço aqui um apelo às tem que terminar, estamos a chegar. Eu termino já, Sr. Vereador. Eu faço aqui um apelo às camadas mais jovens são todas. Eu não digo para votarem em A ou B, votem onde quiserem, votam livre, tem essa vantagem. Agora pensem e vejam, o vosso futuro está em causa. Eu não vi nada que este executivo fizesse para captar tecnologia para aqui, para captar postos de trabalho, para desenvolver o Conselho. Nada, absolutamente nada. E eu tenho medo porque a especialidade do candidato, da candidatura, do cabeça de lista do Partido Socialista é a politiqueirice. E vamos, se ele vai perder as eleições, porque as pessoas são parvas, também é. Mas se o PS, vamos partir do princípio, vamos equacionar este cenário, que o PS ganha outra vez as eleições. Suponhamos nós, é impossível que as pessoas não são parvas, como é evidente. São mais 4 anos de atraso. E os jovens desaparecem todos. Eu tenho 4 filhos, não consigo fixar aqui nenhum foco. Os jovens, a candidatura do PSD realizou o jantar, tinha lá à volta de 90 jovens. Se lá estivessem 10 ou 15 que têm trabalho aqui, era muito. Então, uns deu Lisboa, são então, eu quero-vos aqui, como é evidente. Onde é que estão os postos de trabalho para a mão de obra qualificada, para os quadros superiores? Não está.
está, e não vejo perspectivas de começarem a aparecer. Isso incomoda, porque somos um Conselho envelhecido e não estamos a contrariar rigorosamente nada nisso. Portanto, meus amigos jovens, as faixas etárias mais de meia idade, por favor, não caiam no erro que caíram da última vez. Portanto, vocês tiverem aqui um espelho de 4 anos, que foi um atraso para este Conselho, o que vi já está aqui, não venham outra vez com a cantiga, está aqui as obras de Soleiro, fez obras de Soleiro. Isso é a gestão corrente da Câmara. Todos os executivos fazem isso. As grandes obras, zero. Absolutamente. Já falei sobre isso. Portanto, votem em quem entender uma lógica, votem livre. Muito bem, Sr. Vereador, eu gosto de deixar falar porque, de facto, tenho que telefonar ao seu candidato, porque ele devia fazer um comício e como não fez nenhum comício de grande monta até agora e não deu espaço para o senhor falar, o senhor teve que vir fazer o seu comício aqui à reunião de Câmara. Por isso é que eu o deixei falar, para desabafar, ainda por cima que é a última reunião de Câmara, a última oportunidade que tem, dei-lhe todo o tempo do mundo e se quiserem eu lhe dou mais uma hora para o senhor desabafar tudo o que tiver a dizer, todas as suas mágoas. Mas também é estranho que o senhor fala sempre no eu fiz, o que eu saiba é a Câmara que faz. Mas o senhor fala sempre, eu fiz na educação e o senhor acha que foi sempre o melhor vereador da educação que passou por esta Câmara, mas estranho como é que o senhor ficou de fora desta lista do PSD, porque é que não o convidaram para voltar a ser novamente vereador da educação? Algo se passa, então o senhor é tão bom e ficou de fora da lista para a Câmara. Mas vamos deixar-nos destas coisas, até porque temos aqui muitos pontos. Eu só queria frisar aqui um aspecto, é que o senhor fala das nossas obras, falou ali do parque infantil. Então e a aberração que os senhores fizeram no Solar da Lapa, que nem é um parque infantil, é uma espécie de um parque infantil. Nunca ouvi falar sobre aquilo. Sempre degradado, sempre estragado. Onde é que o senhor estava quando fizeram aquilo? Onde é que estava nessa altura? É que é muito bonito falar das obras dos outros e as vossas. Que nós ainda andamos a resolver, andamos sempre com problemas naquela obra. Aquela pedra toda que está por ali fora. Onde é que o senhor estava que nunca ouvi reclamar sobre isso? O senhor gosta muito de falar das coisas dos outros, mas os senhores tiveram 13 anos, nós estamos 4 anos. Os senhores deixaram-nos atolados em dívidas, sem um único projeto de água e saneamento pronto aqui para ser candidatado ao que quer que fosse. E por algum contrário, onde é que tinham deixado um projeto pronto? Voltando ao início da sua conversa, e agradeço, e fico muito lisonjeado por o senhor às 6 da manhã ter estado a ouvir o meu discurso no Leiteiro do Rio. É sinal que esteve a sonhar comigo, ou ter estado às 6 da manhã a ouvir o meu discurso, quer dizer. Relativamente ao falho, ainda bem que admitiu que o senhor tinha andado com as lonas às costas. Por acaso eu tenho que pedir desculpas que não o vi com elas às costas, mas sim debaixo do braço, que é um bocadinho diferente. Mas o senhor disse que a nossa campanha gastamos muito mais, e que eu é que sei fazer as contas, mas eu acho que todos são pedreiros sabem fazer contas, e se derem a volta ao Conselho todo, desde Covas do Rio, olha que eu vi uma lona vossa em Covas do Rio, no meio do Pinhal. Se quiserem vão lá e vejam, uma lona vossa em Covas do Rio, no meio do Pinhal. Com todo o respeito que tenho por Covas do Rio, que nem sequer estava no meio da povoação, estava no meio do Pinhal. Se contarem todas as estruturas e todas as lonas, serem até que me explicar como é que só gastam 20 mil euros na campanha. E de que haja respeito, que essa lona que o senhor andou a montar no domingo, quase à hora da missa, colocar uma lona por cima da nossa que já lá existia, do meu ponto de vista foi uma autêntica falta de respeito. Mas, e só para terminar, eu não gosto de alimentar estas conversas, e só para terminar, e por falar em respeito, o senhor lamentou-se aqui no início desta reunião a dizer que gostaria de ter ido ver o Canário. E já que o senhor esteve às 6 da manhã nas redes sociais a ouvir o meu discurso, podia ter visto o Canário na página do Facebook do seu candidato, porque ele tem lá o Canário. E por aqui termino. Dá-me licença, senhor. O período, já passamos uma hora por dentro da ordem do dia, mas dou-lhe. Não, fazer ataques pessoais. Eu não faço ataques. Eu nunca andei na guerra, por isso não faço ataques. Fazer ataques pessoais. Ora, primeira coisa, não fui convidado para. Quem é que disse que eu fui convidado? Quem é que o senhor tem um controle, tem um chip que eu as conversas que tenho? Sabe uma coisa, senhor vereador? A política é um exercício e é um projeto e desgasta-se.
E as pessoas que são conscientes não se agarram ao poder, não fazem tudo por tudo para estarem agarrados ao poder. Têm que dar a oportunidade a outras pessoas. E foi aquilo que eu fiz. Estive 8 anos na situação e 4 anos na oposição. O meu trabalho em termos de Câmara está feito. Venham outros. Porque eu, ao contrário daquilo que sou tenta passar, que eu sou bom, eu não sou bom em nada, olha. A única coisa que sou é boa pessoa, mais nada. É mais nada. E produção e água benta, cada um toma a quer, não é isso? Era o que a pessoa ia dizer. Pronto, mas ainda há pessoas que reconhecem que não sou assim tão mau quanto sou, gostava de passar a imagem. Eu provo, dou lições de democracia. Então, ainda no domingo no Mosteirinho, vocês devem estar nervosíssimos, porque foi uma lição de democracia excelente. Os 3 candidatos, os que abraçados uns aos outros, trocámos, confraternizámos, saltamos, dançamos e tal. É aquelas fotografias de ambos os carros, bandidos, para o que se foram fazer. É democracia, sim. O senhor é que sabe o senhor não sabe se eu fui convidado ou se não fui convidado. E nem tem nada de saber disso. Portanto, o senhor não tem rigorosamente nada a ver com isto. Portanto, isso é da minha inteira responsabilidade. Ora, é treta, que é a especialidade aqui no Executivo, projetos feitos. Ora, muito bem, nós íamos fazer projetos para os senhores fazer. Depois deixámos as obras para vocês fazerem, porque vocês não fizeram rigorosamente nada. Aliás, vocês foram mandar fazer, foram copiar um projeto, pagaram 15.000 euros por aquele projeto, veio aqui à reunião de Câmara, para fazerem todo o frenesim à volta do pavilhão multiuso de Santa Cruz, e porque tinham que fazer, tinham que candidatar, afinal o pavilhão arrancou há muito pouco tempo. Estamos a falar logo que depois eram os fundos disponíveis, não sei quantos, foram gastar 15.000 euros a fazer uma cópia de falta de criatividade. Portanto, relativamente aos projetos feitos, meus amigos, quem está nos assiste é que tem conclua, senhor. Sim, custa de ouvir, custa de ouvir. O Parque do Solar da Lapa, o senhor tem a obrigação de pensar um bocadinho mais alto, porque o senhor até tem filhos pequenos e o senhor sabe perfeitamente que pode ir utilizar aquele espaço, está muito bem concebido. O arquiteto que desenhou aquilo teve muito bom gosto, os equipamentos estão adequados para ali. Aquele jardim vertical que ali está é uma novidade em São Pedro do Sul. Aquilo é bom, é de excelência, foi uma... Agora que o senhor vai criticar aquilo, mesmo pelo amor de Deus, o senhor pode estar ali e tranquilo, porque aquilo passa ali três, aqui isto é quase uma pista, já vi indivíduos arrancarem ali a uma velocidade louca. Estamos a comparar alhos com bugalhos. O projeto está muito bem feito, parabéns a quem o fez, que eu sei quem fez e o senhor também sabe, e parabéns ao executivo que executou aquela obra. Depois, eu a que fiz, naturalmente nós temos uma tendência, portanto, na educação estava comigo, é evidente que são obras do executivo, peço desculpa aqui ao professor Adriano, que ele nunca está aí, irei pedir desculpa aos meus colegas, porque fomos todos, é evidente, quem conduziu, e mérito do Dr. António Carlos, que entregou-me os pelouros, e eu nunca fui desautorizado, nunca, ao contrário daquilo que eu tenho visto neste executivo. Aliás, o senhor já foi desautorizado, disse uma vez que sim, é uma situação, depois foi pensar e repensar e tal, porque foram o presidente, e que manda aqui sou eu, ponto final. O Dr. António Carlos nunca me desautorizou, honra de seja feita. Portanto, se às vezes utilizo eu, não é com a intenção nenhuma de estar aqui digamos que a destacar dos meus colegas. O senhor disse que vê lonas, não sei quanto, para aqui e para ali. Eu vou sair daqui da reunião, vou falar, não sei se vou acompanhar o Dr. Daniel, porque ele pode andar no outro lado a fazer o porta a porta e eu posso ser destacado para o outro lado, que andarei até o último dia, até sexta-feira à meia-noite, a lutar para vos derrotar no domingo, e eu vou-lhe dizer assim: peça as contas do PS e apresente as suas contas. Peça, primeira coisa, assim que terminar a campanha, continhas logo. Continhas. Já que ainda há tantos anos, eu sou. Também eu. Há tantos. Anda mais que você. Há tantos anos. Anda? Aí é mais velho que eu. Não, na política. Você andava noutras paragens, eu andei sempre na mesma paragem. Se calhar não. Olha, eu está enganado. Noutras paragens. Eu não andei ao meu diabo, homem. Então, o senhor está enganado. O diabo a queria. O senhor está enganado. O senhor é que são saltimbancos. Ainda se mantém. Mas isso aí. Conclua, Sr. Vereador. Não lhe cheira. Não. Falta de respeito pelo
colocação do cartaz, o senhor vá lá, até porque não subiu e ajudava a abrir o buraco em cima da pedra, ia lá, estava para me ajudar a fazer o buraco, eu só andei com as lonas às costas, por acaso o buraco não foi, também espero, fiz assim os outros, até eu andei a carregar com as vigas, ia levar a lona e ia abrir o buraco, não, mas que pena que eu soubesse, que o senhor lá estava a chamar, ó senhor vereador, onde é que uma ajudinha, pá? Ora, deu em pedra, íamos para onde? Para onde? Aqui à frente da Câmara, pelo amor de Deus, não podemos, não é? Portanto, tivemos de desviar o cartaz. Agora, se os senhores acham que peguem no seu cartaz e ponham lá no outro lugar, ao lado do Nossa, já lá está. Não, mas ponham lá. Então, quer dizer, eu me deixava deu em pedra, agora, pronto, deixa-se um bocado a cabeça, não. Ora, muito bem, o senhor, como sabe, e o seu presidente, quando ele diz, o senhor é músico. Pois, eu sou músico, ele é um artista, e o senhor também já é um artista, assim, de primeira apanha. Ora, muito bem, então o senhor acha que eu ia estar a visionar o Canário? Eu queria sentir o pulsar do povo ali à frente do Canário. Eu ia ao concerto. É evidente, se eu andava a trabalhar, se eu estava perto do povo, eu não podia trocar o certo pelo incerto. Portanto, eu não podia estar a abdicar do trabalho que estava a fazer para vos destornar no domingo, para ir ouvir o Canário. Agora é às 6 da manhã e estar a ver o Canário, pelo amor de Deus. Então meti o CD e era como é que eu canto? Eu não sei das músicas dele, mas gostava lá porque ele e tem lá uma rapariga jeitosas. Não há dúvida. Ok. Muito bem, mas isso, o senhor mais uma vez foi infeliz com as suas respostas. Mas enfim, bom, faltou responder ao professor Adriano em jeito de conclusão, e uma vez que estamos na última reunião deste mandato, também em nome pessoal e penso que em nome de todos os vereadores do PS, agradecemos o trabalho de todos, e neste todos incluo obviamente os vereadores do PST, e acho que corroboro as palavras do professor Adriano que, apesar de muitas e evidentes divergências, acho que sempre houve de parte a parte frontalidade, discernimento, e eu que também estive no mandato anterior na oposição, as coisas já o eram assim nessa altura e acho que agora foram de igual forma. Acho que nunca houve excesso de parte a parte de má educação, houve frontalidade, houve aspectos ou divergências profundas, mas acho que foram 4 anos de discussão política salutar para o Conselho de São Pedro Sul, e acho que é isso que os são-pedrenses devem sentir e devem levar daqui destes 4 anos, sobretudo destas nossas reuniões públicas de Câmara. E também um agradecimento especial aos seus jornalistas que tiveram a paciência de nos aturar, muitas vezes com algumas conversas menos próprias e menos profícuas, mas acho que também estão de parabéns pela paciência que tiveram em nos aturar, e não aconteceu o que acho que foi no mandato anterior, que uma jovem jornalista quase que adormeceu a ouvir, mas acho que já foi no mandato anterior, ainda foi no mandato anterior. A culpa não é dela, a culpa é nossa que não soubemos, se calhar, estimular a discussão política e estimular sobretudo a atenção. E, portanto, agradeço a todos e vamos dar entrada no período de ordem do dia. Sobre esta questão, não sei se fizer. Há aqui, mas há uma coisa que eu não consigo ser. É mentiroso e hipócrita. Não consigo. O que é que eu ia fazer? É o meu mau feitio. Quando o senhor e o seu professor Adriano disseram que isto é mentira, houve aqui momentos de extrema falta de educação por parte de quem cá nos está, que eu gostava de cá estivesse. Portanto, eu não vou dizer que isto correu, não sei quanto, não correu, devia ter corrido. E não correu porque o senhor Presidente da Câmara não esteve à altura em termos de educação, em termos de civismo, em termos de respeito pela oposição. Eu fui chamado de burro aqui nesta reunião hoje. Burro! Isso é respeito por um colega de bancada? Eu fui chamado de mentiroso. Amigo, o senhor está a mentir. Quando eu estava a dizer, sabia que eu estava, eu não sou mentiroso. Portanto, eu não posso corroborar convosco. Houve aqui momentos de muita falta de educação e muita falta, acima de tudo, de respeito e de dignificação pelo cargo que se ocupa. Portanto, eu assumo que, efetivamente,
poderia ter corrido bem. E faço votos para quem ficar a liderar o próximo Executivo Camarário, e espero bem, e tenho a certeza que vai ser o Dr. Daniel Martins, e isso não vai acontecer, porque é uma pessoa que respeita as pessoas e é uma pessoa educada. Portanto, não alinho, desculpa, professor Adriano, mas vocês façam a leitura que quiserem. Eu não alinho nisso. Houve aqui, de facto, faltas de educação e faltas de respeito desnecessariamente. A oposição está aqui para fiscalizar os atos do Executivo, e as intervenções que foram sendo feitas foram feitas com inovação e foram feitas com educação, e as respostas foram arrogantes, prepotentes e por aí além. Peço desculpa. Agradeço a todos os santopedrenses a oportunidade que me deram de estar aqui. Estive aqui de consciência completamente tranquila, dei o meu melhor, sempre pautado pela educação e pelo respeito, e trouxe aqui os assuntos que eu acho que deviam ser tratados. De vez em quando as pessoas falam abordá-los, fique descansado, que eu falarei disso. Portanto, tenho a minha consciência tranquila, tenho o sentimento de dever cumprido. Obrigado, São Pedrense, obrigado à comunicação social, e agora aos colegas da situação, se alguma vez, que não me lembro, se fui deselegante ou se me interpretaram como pequena falta de educação, porque às vezes no meio da discussão calorosa a gente pode peço aqui desculpa publicamente. Portanto, saio de consciência completamente tranquila e desejo as maiores felicidades para o próximo Executivo que ganhar as eleições do próximo domingo. Já agora, só para concluir muito rapidamente, espero que no domingo, uma questão também de boa educação, nos telefone a dar os parabéns, que acho que o professor Rogério é a pessoa para isso. Se o senhor me der... eu tenho o seu telefone, mas não tenho o telefone. É a única pessoa do Executivo que tem o telefone. Pronto, então, mas pode dar a mim que eu transmitirei ao resto da equipe. Pronto, olha, sabe uma coisa, mas eu não sou monstro de recados. Eu falo ao senhor me enviar os números dos outros telefones. Envie já, com todo o gosto. Então envie, que é para depois eu vos lamentar e dar-vos os sentimentos pela derrota. Preciso disso. Faça-me por favor. Mas não se esqueça de ligar. Não se esqueça de ligar, que eu depois prometo que na primeira reunião do próximo Executivo, a primeira coisa que eu vou dizer é: o professor Rogério ligou-me no dia das eleições. Muito bem. Não é propriamente para dar sentimentos. Deve estar com o seu telefone disponível para lhe darem os parabéns. Mas eu não sou. Mas já tenho a vitória certa, então eu entendo. Não se esqueça das suas palavras aqui hoje, está bem? Eu não tenho dúvida nenhuma, então eu vou pertencer à Assembleia Municipal. Isso aí não tenho dúvidas. E mesmo assim não sei em que lugar é que vai, O senhor tem lá a informação, então? Em que lugar é que vai? Vai lá ver ao filhete. Veja lá que pode eu ficar. Só quero ver os contatos, por favor, para me dar os sentimentos. Não logo, está óbvio. Desculpa, estou a tirar a graça. Bom, entrando na ordem do dia, aprovação da ata da reunião ordinária do dia 12/9. Quero agradecer, de facto, a correção que foi feita, porque eu tinha falado na reunião privada de que propunha o valor gasto na ação de campanha que o PS fez com a deslocação dos séniores àquela quinta da Malafaia, propunha que o mesmo valor que foi gasto naquele passeio fosse dado às duas forças concorrentes também à Câmara Municipal, ao PS e à CDU. Portanto, isto não tinha sido elaborado em ata, já consta da ata, era essa a minha proposta, fico contente, fico imensamente contra por ter sido incluído nesta reunião de Câmara. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, resumo diário de tesouraria. Alguma observação? Sr. Vereador, peço desculpa, eu já lhe falei 2 ou 3 vezes, eu vou aprovar uma coisa que não conheço. Mas faz parte. Mas enquanto membro da futura Assembleia Municipal, pede uma alteração. Uma alteração regimental para que as coisas sejam. Mas recordo-se que eu falei, acho que sim, eu vou aprovar uma coisa que não conheço, quer dizer, isto não faz muito sentido, mas a gente parte do princípio que está. Se é resumo diário à data. Pronto. Às vezes dá só para darem uma olhadelazinha para ver que há alguns só para ver como é que estranho. Okay. Assuntos para conhecimento e retificação. Alguém tem alguma coisa, alguma observação? Ponto 6, doação do livro pela Presidência da República. O livro está aqui à frente, não sei se querem consultar. Está ali. Isso é que eu sou Presidente da República. Não, está pronto. Por acaso também está lá o Sr. Presidente da Câmara no livro, já viu?
E olha, são os dois são rigorosamente iguais, o que é com um patamar como é. Um dia que votou nos dois ou só votou num? Nem votei num, nem votei no outro. Pronto, ainda bem. E nunca votarei, e nunca cairei na tentação de votar em qualquer um deles, pelo amor de Deus, Muito bem. na politiqueirice, os politiqueiros, eu voto em políticos, agora politiqueiros. Ponto 7. Celebração de protocolo para a constituição de empresa intermunicipal de abastecimento de água e saneamento das águas residuais com os municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva e Lousela. Alguém quer algum... Olha, eu vou-lhe dar, só Bom, o problema do abastecimento público de água no Conselho de São Pedro do Sul, como sabem, particularmente aqui na zona urbana, é uma situação preocupante. É uma situação preocupante e que efetivamente devia ter sido acautelada neste último mandato e que não foi. Nós estamos a passar por períodos de seca todos os anos agravados e o que acontece é que uma ETA para o abastecimento de água aqui na zona urbana e algumas freguesias, desde mais rurais, era uma necessidade e agora ainda é mais, como é óbvio, até porque temos presente a situação atual. Não é? Eu acho que este protocolo é um passo importante a médio prazo. Isto é uma obra de grande envergadura que necessita efetivamente, enfim, de um projeto muito alargado, de componentes técnicas também substanciais e que a concretizar-se será muito a médio prazo. Quando eu digo a médio prazo, será para os próximos 5, 6, 7 anos, para convencer que não há projeto concluído antes dessa fase. E se tiver que ser financiado pelo quadro comunitário, não sei se o atual estará disponível e com verbas para o efeito. Porque se cair no próximo quadro comunitário, estão a ver que a candidatura só pode ser apresentada a partir de 2021, o que vai, enfim, retardar muito esta necessidade. Eu acho é que havia todo o interesse, uma vez que não foi feito no atual Executivo, mas havia todo o interesse em que as coisas, enfim, fossem resolvidas, ou tivessem sido resolvidas nestes 4 anos. Porque uma ETA, efetivamente, ou 2 ETAs de dimensão mais pequena resolveriam grande parte do abastecimento de água no Conselho de São Pedro do Sul e isso não foi feito, ou seja, não foi dada prioridade a esta obra tão importante. E nós hoje, nomeadamente os santorenses aqui da zona da cidade, estão a viver situações muito desagradáveis relativamente à água e eventualmente à qualidade da água, que ainda é mais preocupante. É por isso que eu considero que foi uma das falhas do Executivo não ter apostado em solucionar de vez o problema do abastecimento de água público e como tal, eu queria aqui dizer que deve ser uma prioridade absoluta para o próximo Executivo, seja ele qual for, em resolver de imediato esta situação, porque não é normal no ano 2017 estarmos ainda dependentes e estarmos a consumir água, enfim, que a gente sabe que eventualmente não é da melhor qualidade, porque a água abastecida pode ser abastecidos por as corporações de bombeiros em situações, enfim, sempre, enfim, muitas vezes com pouca higienização, que é normal, porque ela é captada, é transportada e é depositada nos depósitos, etc. Eu acho que isto é uma imagem negativa que nós temos aqui na nossa terra. E aquilo que eu queria era que o Executivo, apesar de enfim, aderir a esta associação, muito bem, estamos a pensar a médio e longo prazo, não deve descurar a hipótese de solucionar o Executivo, seja ele qual for, nos próximos anos, já para o próximo ano, uma captação de água 2 ou 3 que corresponda às necessidades do Conselho. Porque caso contrário, a verificar situações de seca como estamos a viver este ano, as pessoas são as primeiras a sentir, efetivamente, este malefício de não terem água em quantidade, não terem água em qualidade para acudir àquilo que são as necessidades básicas da população. Portanto, era só nesse ponto, embora a gente concorde e aprovamos, como é óbvio, este protocolo. Ora, sim, posso. Por acaso não estava a pensar nisto, mas acho que é oportuno. Quero ver aqui este vídeo. Este vídeo que está, sabe onde é que eu tirei? Este é o único rio do mundo que corre ao contrário. Sabe onde é que é?
Não. É em Rio de Mel. Vão lá e vejam. Rio de Mel tem um rio que corre ao contrário. Mas vejam, vão lá e vejam. Se é verdade ou se é mentira. O que é lamentável. Porque a captação é feita numa coisa. Aquilo é assustador. É assustador como é que as pessoas vão beber aquela água. Evidente, é tratado e tal. Mas é assustador. O rio de Rio de Mel corre em sentido contrário. Sabem porquê? Eu não estou maluco. Não estou, podem ter a certeza. Vão lá e constatam isso. Quando a bomba está a fazer a sucção da água, está a tirar a água, vai aquele lixo todo para trás, aquilo é uma porcaria, vai tudo para trás. Portanto, o rio, a água pouquinho, vai puxando a água, vai puxando aquele lixo tudo para trás. Portanto, o rio corre ao contrário. Em vez de correr no sentido descendente, corre no sentido descendente quando a bomba está ligada. O único rio do mundo, vejam lá, temos singularidades aqui no nosso concelho que efetivamente é pena de ser desta qualidade. Portanto, isto é assustador. Logo à frente, não vou criticar a obra, atenção, não passa de vocês são especialistas nisso, embaralhar as coisas. Alcatroaram um acesso à Nacional 2, muito bem. Agora, porquê é que não trataram daquilo que é essencial para a vida das pessoas? Da água. Primeiro tentavam resolver o problema da água e depois é que metiam o alcatrão. Porquê? Porque o alcatrão dá nas vistas e a água passa. E andamos a agir em sentido contrário. Portanto, aquilo é uma pouca vergonha o que se passa na captação da água de Rio de Mel. Tiveram 4 anos para melhorar aquilo. Estava mal. Tem que se pôr melhor. Não fizeram rigorosamente nada. Quando andaram aí a propagandear, sempre na campanha, melhorar a água, melhorar isso, melhorar aquilo. E conseguiram pôr um rio a ao contrário. É lamentável que se tome esse tipo de atitudes. Quer dizer, alcatroar sim, mas alcatroar tem que saber prioridades. Prioridade, de facto, é a água de Rio de Mel. É fornecer ao Rio Melense água de qualidade. Que aquilo é uma coisa assustadora. Façam o favor, a comunicação social, vá lá ver. E grava o rio a andar ao contrário. Se eu estiver a mentir, depois podem me em casa, se eu mentir hoje. Vocês vão ver o rio andar ao contrário. Não terá solução na relação. A questão da água é uma questão pertinente, sobretudo num ano como o 2017, em que um ano de seca extrema. Agora, existem problemas no abastecimento de água, existem. Nós não tampamos o sol com a peneira, como costuma dizer. Agora, não vamos criar aqui uma onda de dramatismo junto das nossas populações, ou porque andam os carros dos bombeiros a abastecer, que sempre o fizeram ao longo dos anos. É um problema que é nosso e é dos executivos anteriores, é um problema que existe noutros concelhos. Nós sabemos que vários concelhos de todo o país têm dado a ser abastecidos com águas ou as corporações de bombeiros locais a combater alguns problemas de falta de água. O nosso concelho é um concelho peculiar. Aquilo que nós herdamos, e eu relembro aqui, ainda tínhamos 4 freguesias que faziam a gestão da água. Nós temos no concelho mais de 60 captações de água, o que não é fácil. Eu concordo com o professor Adriano disso. Isto é, temos que partir para esta solução de médio e longo prazo, que é uma solução de todos os municípios e que, em princípio, é um processo que tem que correr com alguma celeridade, porque para apanhar, como disse bem, ainda financiamento deste quadro comunitário, é o compromisso que existe da Secretaria de Estado do Ambiente com todos estes municípios, para a construção, entre outras coisas, da chamada ETA da Maieira. Paralelamente, nós estamos a trabalhar na zona da Landeira, na zona do Rio Teixeira, também para uma situação mais rápida e só de São Pedro Sul, que visa colmatar o fornecimento de água, quer em quantidade, quer em qualidade, é parte significativa do Conselho, com especial incidência na zona urbana, como disse o professor Adriano. Agora, isto é um processo que demora muito tempo. Apesar de tudo, nós fizemos muitos progressos. O professor Rogério falou aqui do caso Rio de Mel, mas muitos outros casos haviam em que nós tivemos que comprar depósitos novos, nós tínhamos ainda depósitos. Eu lembro-me, por exemplo, de um caso em Figueira de Alba, em que o depósito era de blocos, não tinha manutenção há anos, e nós substituímos por inox, substituímos uma série de depósitos. Há um longo caminho ainda a percorrer, acho que isso é uma opinião unânime. Agora é preciso o apoio de toda a gente e cada vez mais o espaço seguinte será sistemas
em conjunto com outros municípios, como é o caso deste protocolo, e é isto que está aqui em causa, porque de facto precisamos de uma grande fonte de abastecimento que seja comum a todos os municípios, é que é mais fácil tratar, é mais fácil gerir, do que temos aqui, quase em cada aldeia, um sistema de abastecimento de água que não facilita a própria qualidade da mesma e o tratamento da mesma. Sobre a licença. Sim. É assim, há uns anos atrás, passei aí também um projeto faraónico, que era da GKP, não era? A GKP aqui, uma pessoa tudo. Andou-se aqui falado nisso e a Portugal passou. E eu espero, eu quando vejo estas coisas assim, de uma dimensão brutal, peço desculpa pelo termo, tenho algum receio. Eu tenho algum receio. Defendo as candidaturas, os projetos supramunicipais e intermunicipais, defendo, sim senhor. Mas tenho algum receio que os glutões, às vezes, porque nós estamos aqui municípios, só estamos Viseu, por exemplo, não é? E temos outros, já é um município de uma certa dimensão, e que às vezes as coisas não corram da melhor forma. Portanto, aquilo que eu pedia ao Executivo Camarada, eu não sou jurista, apenas sei ler, escrever e mal, em que interprete bem este protocolo, que vejam os prós e os contras, debrucem-se sobre isto, vejam bem o que estão a fazer, para que não nos venhamos a arrepender daqui a meia dúzia de dias, ou meia dúzia de meses, ou 2 ou 3 anos. Estas coisas são de uma responsabilidade muito grande e por vezes nós estamos de boa fé nos processos e quando damos conta as coisas não são assim tão lineares quanto parecem. Isto não pode ser desculpa para a vossa inação durante estes 4 anos. É evidente, eu já falei na altura o que se fez, nomeadamente na melhoria da qualidade da água das termas, estamos em termos de físicos, que foi a deslocação dos filtros, que estavam aqui parados há uma data de anos e foram deslocados para as termas. Portanto, eram 60 mil litros de água, são filtrados 60 mil litros de água por hora nas termas. Portanto, vocês podiam também, nestes 4 anos, ter feito a mesma coisa para aqui, para São Pedro do Sul, para a captação de São Pedro do Sul. É um material que está sempre a ser utilizado. Não é um investimento mal feito. Porquê? Porque, quer queiramos, quer não, a água tem sempre que passar por filtros de carbono. E vocês tinham feito esse investimento, tinham resolvido parcialmente, não era uma resolução em definitivo, mas não era um investimento feito em vão, porque depois podia ser potenciado numa solução, digamos, mais abrangente e mais eficaz. E isso não foi feito. Agora, não podemos andar aqui a dizer que o ano é seco, é evidente que o ano é seco. Mas assim, tudo bem, mas devíamos ter calculado estas situações. E aqui vocês devem reconhecer, penso eu, que se ficarmos bem, reconhecer que houve algum descuido da vossa parte durante estes 4 anos, porque andaram preocupados com outro tipo de iniciativas, nomeadamente festas e mais festinhas, isto e aquilo, aquele outro, e descuraram aquilo que era efetivamente essencial, que é a água, que é um bem essencial, não é a eletricidade, é a água, que é um bem essencial, é o primeiro bem que as pessoas precisam. Pronto. E isso aí, acho que ficarmos bem assumir isso. Pronto, não podemos, não chegamos a tudo e falhamos esta. E agora estamos aí com as consequências. Pronto, é só isto que eu tinha falado, também não vale a pena estar a levantar mais essa. Sr. Vereador, só lhe queria dizer que a herança era pesada. Nós éramos o conselho do distrito mais atrasado, quer em termos de saneamento, quer em termos de águas. Só para concluir, relativamente ao protocolo, esqueci-me de dizer. Este protocolo foi, antes de chegar a esta fase, tivemos algumas reuniões, nomeadamente com o município de Viseu e com a empresa que está a dar apoio nesta matéria, e queríamos dizer que há unanimidade por parte dos municípios na celebração do mesmo, portanto, de todos estes municípios que estão aqui identificados. Posto isto, quem vota contra a celebração do protocolo, quem se abstém, quem vota a favor? Eu abstenho. Muito bem. Mas eu abstenho, vou justificar o porquê. Abstenho porque a culpa é minha, não estudei convenientemente o documento e não me sinto à vontade para votar. É importante, eu reconheço isso, mas pela falta de conhecimento, portanto, eu abstenho com esta situação. Muito bem. Ponto 8, Parque Urbano das Nogueiras, compreensão amigável e avaliação da Nora. Proposta de aprovação do relatório de avaliação do perito, neste caso do perito avaliador.
Quem vota contra? Eu preciso dos... Não há nenhuma oposição relativamente ao proprietário, não? Não, isto para já, eu passo a explicar. Quando foi feita a verificação física do lugar, do espaço do Parque das Nogueiras, verificou-se que a parte da Nora, mesmo não estando em área contínua, fazia parte também aqui de toda a área do Parque das Nogueiras e, portanto, houve necessidade de nós pedirmos uma avaliação externa a este espaço. Com esta aprovação, nós iremos oferecer ou propor ao proprietário este valor e ele irá manifestar-se. Não havendo acordo, será feita a expropriação, processo de expropriação também desta parte da Nora, que estava de fora do restante espaço que foi feito já a expropriação. Sr. Vereador, esclarece-me aqui uma coisa. Qual é o ponto de situação relativamente ao outro processo de expropriação? Já temos a posse administrativa e agora o Tribunal irá... Os valores ainda não? Não, ainda não. Mas temos a posse administrativa. Aliás, nós temos aqui já de seguida um ponto da abertura do procedimento concursal para a obra e, portanto, é sinal de que já podemos fazer a obra do Parque Urbano. Relativamente a este ponto, alguém vota contra, alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Já. Portanto, ser aprovado em minuta. A totalidade, sim, dos pontos, por ser a última. Se não se importam estes pontos todos aprovados por unanimidade, pelo facto de ser a última reunião. Aliás, até há mesmo um conselho a fazer porque senão ficamos já resolvidos. Ponto 9, terceira revisão ao orçamento e grandes opções do plano. Eu peço desculpa, mas entregamos agora uma nova alteração que havia uns valores que não estavam bem, foi-vos entregue agora em papel. Esta revisão teve a ver sobretudo com alguns projetos que parte dos valores transitam para 2018 e, portanto, para acomodar essas alterações, procedemos a esta revisão. Estão em causa aqui 3 ou 4 obras que estão identificadas, nomeadamente obras de saneamento, e a revisão prende-se essencialmente sobre essas opções do plano que estão aí identificadas. Se vocês querem alguma informação adicional? Sr. Vereador, peço desculpa, se me permitir fazer só aqui uma apreciação, que era para fazer ao caminho e passou a escutar completamente. Não tem a ver com este ponto, tem a ver com assim, por ver aqui o Sr. Presidente, o livro do Sr. Presidente, eu vi, na altura em que ele andou por aí, Sr. Presidente da República. Sim, Sr. Presidente da República, peço desculpa ao Sr. Presidente do Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu recordo-me ter visto o senhor aqui e eu disse, eu vou acompanhar de perto a situação de São Pedro Sul. Eu ouvi da boca dele. Portanto, eu gostava de saber se o Sr. Presidente da República já foi questionado no sentido de se concretizou isso ou não, do acompanhamento pessoal dessa situação. Está a falar dos incêndios? Dos incêndios, exatamente, dos incêndios, quando foi dos incêndios. Eu ouvi ele dizer isso. É uma vez que é legítimo, perguntar ao Sr. Presidente da República, já acompanhou o quê? Já efetivamente acompanhou ou não acompanhou? Questioná-lo, não é? Uma vez que é a última reunião de Câmara, eu faço uma exceção para responder a isso. Se bem se lembra, na última Assembleia Municipal, em que foi batida a questão dos incêndios, nós reiteramos e fizemos logo de seguida, enviamos uma carta ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Agricultura, com o conjunto de levantamentos que tinham sido feitos na altura, e que temos que dizer isto abertamente e honestamente, que tinham sido feitos na altura apressadamente e bem, sobretudo o levantamento dos prejuízos privados e algumas situações públicas também, nomeadamente onde estavam incluídos os filtros para a água, nomeadamente os filtros para a água para aqui para São Pedro Sul. E o que é certo é que grande parte desses apoios ainda não vieram e nós reiteramos junto ao Sr. Presidente da República há muito pouco tempo e ao Sr. Primeiro-Ministro e penso que Ministro da Agricultura em que ponto de situação estavam esses apoios e quando é que chegariam, porque nós temos que dar resposta às pessoas, porque em alguns casos ainda não há respostas concretas porque houve uma tentativa de canalizá-los para que as pessoas se candidatassem a fundos comunitários para o efeito. Com o agravante de que reiteramos isso porque, como sabem, em 2017 tivemos o grande incêndio de Pedrógão
e muitos apoios foram canalizados para lá e, portanto, nós manifestamos que, de certa forma, poderia haver alguma injustiça se, apesar da dimensão não ser a mesma, nós não termos tido mortes, mas que os apoios para São Pedro Sul seriam necessários e, portanto, reiteramos e pedimos, entre aspas, satisfações, quer ao Governo, quer ao Sr. Presidente da República sobre isso. E até agora, o Sr. Presidente da República ainda não disse nada. Não disse nada. Mas mandou um livrinho, não é? Isto é que uma rapaziada. Eu só gostava de sublinhar isto. Efetivamente, é incompreensível que o município de São Pedro Sul e da Arouca, que foram os mais castigados pelos incêndios em 2016, se deixem ultrapassar por municípios que também foram bastante castigados. Aliás, o Pedrógão, como sabem, foi um caso excepcional, mas vou falar até dos outros que se deixem ultrapassar com um ano de atraso e que esses municípios tiveram, enfim, estas ocorrências, estes incêndios em 2017, venham ter benefícios mais rápidos do que São Pedro Sul e do que Arouca já agora. Eu acho que isto é lamentável, tem que haver equidade no tratamento por parte do Estado, nomeadamente do Ministério da Agricultura, e os meios financeiros para colmatar as perdas que houve, quer de animais, quer de habitações, quer de até árvores da floresta, não sejam preteridos relativamente àquilo que é apoios que estão a verificar no terreno, a comunicação social fala disso, noutros conselhos do país. Isto é inqualificável. O Presidente da República não faz mais do que exercer a sua magistratura de influência. Agora, a gente já sabe como é que é. Ele remete para o Governo e o Governo é que tem que, de alguma forma, garantir os respectivos apoios. E até hoje, já lá vai mais de um ano, não há exatamente, como vocês disseram, e muito bem, mas não basta dizê-lo, não basta escrevê-lo, é preciso denunciar isso e eventualmente é preciso medidas mais fortes em termos de fazer ver que estamos a ser prejudicados, altamente prejudicados, nomeadamente os agricultores e os operadores florestais e as pessoas que, enfim, vivem com rendimentos dessa natureza. Isto é inqualificável. Eu não consigo perceber como é que, passado um ano, ainda não existe no terreno nada a ser executado. Até as candidaturas que foram aprovadas em termos de quadro comunitário de apoio para a reposição e para a manutenção, enfim, do solo, etc., estão aprovadas, mas não estão a ser executadas. Cada inverno que passa, e a gente sabe que a candidatura depois, a este nível, não tem qualquer tipo de efeito, nomeadamente na retenção de águas, nomeadamente nas nascentes. Isto é inqualificável. E andamos aqui todos a enganar uns aos outros. Houve um Conselho de Ministros extraordinário, lembram-se perfeitamente, no ano passado, para tratar esta matéria. Agora vieram com a história da alteração e de uma nova lei de ordenamento florestal, etc. Mas isto não passa de conversa fiada. Na prática, nós é que estamos a ser prejudicados, nós, os habitantes deste Conselho e dos outros que tiveram esses problemas no ano transato. Para não falar deste ano, porque deste ano ainda estão, e eu acho que até já estão a receber ajudas diversas. Agora eu acho que devemos fazer mais do que aquilo que está a ser feito. Devemos fazer mais porque isto que está a ser feito pode não resultar em nada. E isto acho que é muito grave para o nosso Conselho. Não, mas quando me enviar a lista dos telefones, mande também o número de telefone do Sr. Presidente da República que eu quero falar com ele. É sério, faça-me esse favor. Bom, aqui só uma ressalva, é que a parte da reposição de solos e da reflorestação está aprovada e nós vamos começar a executá-la ainda este ano. É um facto que chegou tarde e nós não iríamos começar a executar no verão, como se compreende, não é? Mas essa parte de intervenção pública foi aprovada e nós São Pedro Sul, fomos contemplados com a volta de 400 mil euros. Agora, os prejuízos privados, digamos assim, é que não estão a ser contemplados, e isso nós lamentamos aqui e dizemos com toda a frontalidade, e por isso ainda recentemente enviamos esses ofícios todos, nomeadamente ao Sr. Presidente da República, sendo certo também que a questão do Pedrógão e dos outros municípios também me parece que os apoios não estão a chegar assim. Mas há aqui uma questão técnica. Objetivamente, isto devia ter sido feito antes do inverno passado. Obviamente. Ao passar o inverno passado e passar, se vier agora mais umas chuvadas de repente,
aquilo que vai ser a obra de intervenção vale zero, ou seja, estamos a gastar dinheiro que não vai servir rigorosamente para nada. Porque o solo arável, o pouco que lá estava, não é? Já foi todo desviado e vai novamente continuar aí na frente das chuvas. Pá, pronto, e depois estamos aqui a investir já aconteceu isto aqui há uns anos atrás, houve a mesma situação e não resultou em nada. Aliás, a gente vai à Serra e vê nos incêndios que houve há 7 ou 8 anos, foram obras executadas passados 2 anos, não valeu nada, rigorosamente Os nada. problemas persistem. É assim, isso é lamentável. Eu estava a brincar porque a situação é demasiado complexa e por isso eu não quis falar nada. Porque estas coisas, de se andarem para aí a dizer que se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, depois chega essa hora H e as pessoas dão a cara, e estamos a falar de figuras das figuras principais do país, quer o Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da República. Pelo amor de Deus, é preciso chamá-los à razão. Então, onde é que estão os apoios? Os apoios efetivos. Está passado um ano. Não pode ser, não podemos andar a brincar. As pessoas merecem o respeito destas instituições. Estamos a falar da cúpula política nacional. Portanto, isso é inadmissível. Muito bem. Íamos no ponto 9. Terceira revisão do orçamento e grandes opções do plano 2017. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 10º, concessão de apoio técnico à freguesia de Bordonhos na elaboração de projeto de construção polidesportivo de Bordonhos. Já não tinha vindo em Oriente, cara. Eu vou dizer que sim. Sim, mas aqui é para clarificar, porque entretanto foi-lhes pedido a legitimidade do terreno e tecnicamente foi enviada e portanto, no fundo... Mas o projeto não foi executado? Não, mas foi aprovado aqui. A execução do projeto? Não, foi aprovado que se fosse dado o apoio técnico para a execução. Sim. Aliás, está aqui a dizer que foi pedido aqui nos nossos registros maiores, foi pedido a legitimidade da posse dos terrenos para posterior aprovação aqui do projeto. Aliás, nós não temos aqui que aprovar sequer o projeto. O projeto é para a Junta de Freguesia. Não, é só o apoio técnico. Sim, só o apoio técnico, exatamente. O projeto, não é nada. 11º. Imóvel em ruína situado na Rua de São Martinho, em Arcozelo, em São Pedro Sul. Aqui a proposta é a aceitação de um imóvel que está em ruínas por parte da Câmara Municipal, porque a família não tem capacidade económica para proceder à sua demolição. Já não é o primeiro caso que temos com este tipo de situações. E a proposta é a aceitação do imóvel para a posterior demolição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º, pedido de alteração de pagamento em prestações de abastecimento de água. Um caso em que a senhora pede para se fixar em 12 prestações. Não foi alguma ruptura? Não, é um caso já social. E a senhora já tinha o pagamento em prestações, só que não conseguia pagar aquelas prestações e está a pedir para alargar o número de prestações até 12. Portanto, a proposta é de passar para 12 prestações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, empreitada de valorização, conservação e reabilitação das termas romanas de São Pedro Sul, automissão número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, concurso limitado por prévia qualificação para a execução da empreitada dos Parques das Nogueiras, era aquilo que eu vos referi há pouco, é a abertura do procedimento concursal para a obra do Parque das Nogueiras. Alguma pergunta? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, pedido de apoio financeiro apresentado pelo Grupo Recreativo, Cultural e Social de Sobral para a realização das Festas das Colheitas. Aqui uma proposta de se dar um apoio financeiro de 150 €, condicionado à existência de fundos disponíveis. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. 16º, pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação de Solidariedade Social, Grupo Recreativo e Cultural de Fermontelos. Eles vão pedir um apoio para as caixilharias da antiga escola de Fermontelos. A proposta é aprovar
os 50% do total do orçamento, condicionado à existência de dotação orçamental e fundos disponíveis, uma vez que nós estamos a chegar ao fim do ano e as dotações orçamentais não são muitas e, portanto, ficaria condicionado, ficaria o apoio feito, mas condicionado à existência de dotação e fundos disponíveis. Não, mas sim. Eu já agora gostava de felicitar a direção e todos os habitantes de Pimentelos, porque tem lá uma associação muito gira, a adaptação, a transformação com muita dinâmica. Nós fizemos lá um comício que não estava cheio de gente e as pessoas a participar e aquilo está muito bem, muito bom. Sim, senhor, parabéns e continuem nessa cena que está no bom caminho, e o associativismo tem que ser apoiado e acho muito bem porque as pessoas precisam de facto de conviver e este aproveitamento que foi feito ali na escola foi excelente, parabéns, sim senhor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º projeto de férias a brincar. Temos aqui um conjunto de processos. A proposta é aprovarmos os pareceres técnicos de acordo com cada um dos casos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, ação social escolar, é a mesma situação, tem a ver com as reduções que é do passo escolar e a proposta é seguirmos o parecer técnico. Quem vota contra? Este deve ser o último ponto que virá uma reunião, não é? Como assim? Os dois candidatos propõem a eliminação de qualquer custo. Mas não para este ano. Sim. Mas não para este ano, até dezembro há de vir mais alguns. Sim. Está previsto no orçamento, não pode ser este ano. Tem que passar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, pedido de colaboração apresentado pela ASSOL, Associação de Solidariedade Social para o Transporte de Utentes daquela associação. Isto é, à semelhança dos anos letivos anteriores, é o apoio nos transportes para os utentes da ASSOL, de acordo com a descrição e as nossas disponibilidades. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 21º, pedido de colaboração apresentado pela ASSOL, Associação de Solidariedade Social de Lafões, para a utilização gratuita do pavilhão municipal para eventos daquela associação, à semelhança do que também vem acontecido em anos anteriores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E 22º, pedido de colaboração apresentado. Eu saltei aqui um porque são quatro. Saltei aqui um. O 20º é para a utilização da piscina municipal para eventos da associação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o 21º aqui é para o pavilhão municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o 22º é pedido de colaboração apresentado pela ASSOL para a atividade de conto e expressão musical por parte dos colaboradores da Câmara Municipal, à semelhança também de anos letivos anteriores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Encerramos esta reunião. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.